I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised land. Look, we have 5 bona fide statements of people dead and the Lord giving vision and going to them and raising them back. Olhem, nós temos 5 exemplos genuínos de pessoas mortas e o Senhor dando visão e indo até elas e ressuscitando-as. Here sits one right here now that died right where he's sitting right there. Aqui encontra-se aqui mesmo agora, que morreu exatamente onde ele está sentado ali mesmo. Here he is alive now, fell in a heart attack. There's his wife, a nurse. E aqui ele está vivo, e ele foi acometido de um ataque cardíaco. Ali está sua esposa, uma enfermeira. We went out, everything was gone, his eyes set and gone. Here he is alive. Nós descemos, tudo tinha acabado, seus olhos fixos e mortos. Aqui está ele, vem. For greater is he that's in here, in us, than he that's in the world. Porque maior é aquele que está aqui em nós do que aquele que está no mundo, vem. Greater is he. Maior é aquele. It's God the Creator. Ele é Deus, o Criador. The winds and the waves had to obey him. Os ventos, as ondas tiveram que obedecê-lo. Demons become paralyzed. Demônios ficaram paralisados. All nature obeyed him because he was the creator of nature. Toda a natureza obedeceu porque ele era o Criador da natureza. Oh, when we think that, it takes the bite out. Oh, quando nós pensamos isto, sai um pouco fora. Then we understand these things, you see. What is it? It isn't man. Então nós entendemos estas coisas. Vejam vocês, o que é isto? Ele não é um homem. Man cannot do that. Man's part of the creation. See? Homem não pode fazer aquilo. O homem é parte da criação. Vem. But it's the winds and the waves that obeys the Creator. See? Mas foi o vento e as ondas que obedeceram o Criador. Vem. And it takes the Creator to do it. For he that's in you is greater than he that's in the world. E isto leva o Criador a fazê-lo, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. He that can cause the turmoil, that's he that's in the world. Aquele que pode causar tumulto, aquele é o que está no mundo. He that's in you is the Creator who made the winds. Aquele que está em vós é o Criador, o qual fez o vento. He can rebuke the devil out of the winds and there's a calm. Ele pode repreender o diabo para fora dos ventos e há uma calmaria. He can rebuke the devil out of a storm and there's no storm. Ele pode repreender o diabo da tempestade e não haver tempestade. He's the Creator. Ele é o Criador.
And greater is he that's in you than he that's in the world. E maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. See? The devil is of the world. Vejam, o diabo é do mundo. The world belonged to him. It's always been his. O mundo pertence a ele. Sempre foi ele. Why art thou fallen, O Lucifer, the son of the morning? Como caíste do céu, ó Lúcifer, o filho da manhã. See? This world belonged to him. That's when he kicked out of heaven, he come back to it. See? Vejam, este mundo pertence a ele. Isto foi quando ele foi expulso do céu. Ele voltou para ela, vem. He was the one who said to Christ, these kingdoms are mine. I'll do with them as I will. Ele foi aquele que disse a Cristo, estes reinos são meus. Eu faço com eles o que eu quiser. They belong to him. And he's the one that's in the world. Eles pertencem a ele. E ele é o que está no mundo. John had just told the disciples, you've heard of Antichrist, who is to come and is already here working in the children of disobedience, but little children, you're not of this world. João tinha dito aos discípulos, vocês têm ouvido do anticristo, o qual estava por vir, e já está aqui operando nos filhos da desobediência. Mas, filhinhos, vocês não são deste mundo. You're of God, and greater is he that's in you than he that's in the world. Vocês são de Deus, e maior é aquele que está em vós do que o que está no mundo. That's Christ in you. Aquele é Cristo em vós. He that created the heavens and earth was made manifest in the person of Jesus Christ, God in Christ, reconciling the world to himself. Aquele que criou os céus e a terra foi manifestado na pessoa de Jesus Cristo, Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. You say that was the Son of God, oh Brother Branham. Vamos ver. Você diz, aquele não era o Filho de Deus, ó irmão Branham. All right, let's find out if he's the eternal, everlasting God. Certo, vamos constatar se ele é terreno, Deus perpétuo. Greater was he that was in Joshua than the sun. Maior é aquele que estava em Josué do que o sol. And Joshua was a man sin-born like you and I. E Josué era um homem nascido em pecado como você e eu. And greater was he that was in Joshua and in the sun that was running by the commandment of God. E maior era aquele que estava em Josué do que o sol que estava correndo por ordem de Deus. God commanded that sun to shine and turn itself around and is governed and controlled by the laws of God. Deus ordenou o sol para brilhar e girar em torno de si mesmo. E ele é governado e controlado pelas leis de Deus. But greater was he that was in Joshua than the laws of God was. Porém, maior era aquele que estava com Josué do que as leis de Deus eram. Because the Creator himself is in Joshua. When Joshua looked up to the sun and said, you stand there where you're at. And moon, you hang there where you're at till I finish this battle. Porque o próprio Criador estava em Josué, quando Josué olhou para o sol e disse, você fique aí onde você está. E lua, você fique aí onde você está até eu terminar esta batalha. And the sun and the moon obeyed him. For he that was in Joshua was greater than the sun and the moon. E o sol e a lua obedeceram a ele, pois aquele que estava em Josué era maior do que o sol e a lua. He that was in Joshua. Aquele que estava em Josué. He that was in Moses was greater than Egypt. Aquele que estava em Moisés era maior do que o Egito. Egypt was the mighty armies of the world. They had the world conquered at that time. Egito era o exército mais poderoso do mundo. Eles tinham conquistado o mundo naquela época. But greater was he that was in Moses than Egypt was, because Moses overcome Egypt. Porém, maior era aquele que estava em Moisés do que o que estava no Egito, porque Moisés dominou o Egito. Greater was he that was in Moses than even nature itself. Maior era aquele que estava em Moisés do que a própria natureza. Did you ever think that God took his word and gave it to Moses and said, go out there and command that the sun don't shine?
Você alguma vez já pensou que Deus pegou sua palavra e a deu a Moisés e disse, vá, ordene ao sol que não brilhe? And the sun was pitch dark. E o sol ficou escuro como um breu? Is that right? Está isso correto? He can make the sun to shine and the clouds to go back, or he can make the sun to be black. Ele pode fazer o sol brilhar e as nuvens voltarem, ou pode fazer o sol escurecer. He's God, he can do whatever he wishes to, and he is in the believing child. Amen. That's it. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele desejar, e ele está no Filho crente. There wasn't a flea in sight. It might have been wintertime, there's no flies. Não havia uma pulga à vista. Deve ter sido uma época de inverno, nenhuma mosca. But God said to Moses, go speak my words. Now I'll put in your mind what to say. Mas Deus disse para Moisés, vai e fale a minha palavra. Agora eu porei em sua mente o que disser. And you go out there and pick up some dirt off the ground and throw it up into the air, the dust. E você vá ali, pegue pó do chão e jogue pó no ar. And said, let there be fleas. E disse, hajam pulgas. And fleas was crawling probably several inches deep all over the ground in a few hours. E as pulgas fervilharam, provavelmente diversas polegadas de profundidade, por todo o chão em poucas horas. Is that right? The Creator. Está correto? O Criador. There wasn't any frogs, so he stretched out his rod and said, let there be frogs. Não haviam rãs, então ele estendeu sua vara e disse, hajam rãs. And they were everywhere, piled up to the whole land was stinking. E elas estavam em toda parte amontoadas até que toda a terra estava fedendo. Is that right? Está certo? When he come to the Red Sea and it was in his way, God said, speak to the sea. Quando ele veio ao Mar Vermelho e ele estava em seu caminho, Deus disse, fale com o mar. And Moses spoke to the sea, and greater is he that was in Moses than the sea was itself. E Moisés falou com o mar, e maior era aquele que estava em Moisés do que o próprio mar. Is that right? Oh, my. Está correto? Oh, Now you see, greater was he that was in Moses than he that's in the world. agora vejam vocês, maior era aquele que estava em Moisés do que o que estava no mundo. Greater is he that was in Moses than any nature there is in the world. He commanded nature at... Maior é aquele que está em Moisés do que qualquer natureza que há no mundo. Ele controla a natureza em... Whatever God told him to say, he said it, and that's the way it was. Seja o que for que Deus lhe tenha dito para dizer, ele disse, e esta é a forma que era. That same God is with us tonight. Aquele mesmo Deus está conosco esta noite. Not only with us, but in us. Não somente conosco, mas em nós. He's proved he was in us. Ele tem provado que ele está em nós. Greater is he that's in you than he that's in the world. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. What are you afraid of the world? De que você está com medo? Do mundo? Here the other day they found some kind of a dinosaur tooth up here around Aqui outro dia eles encontraram uma certa espécie de dente de dinossauro por aqui. I guess you all heard about it up here at Niagara Falls. Eu acho que todos vocês ouviram a respeito disto aqui em cima nas cataratas de Niágara. Said it weighed 6 pounds. I thought they were going to say it come out of a man, but I think they found it's some kind of a prehistoric animal. Disse, ele pesava 6 libras. Eu pensei que eles fossem dizer que era de um homem, mas finalmente eles definiram como sendo alguma espécie de um animal pré-histórico. Those animals probably lived one time on the earth. Aqueles animais provavelmente uma vez viveram sobre a terra. Where are they now? Onde estão eles agora? Do you know God Almighty could command dinosaurs to come upon this earth in the next hour? They'd be 40 miles deep. Vocês sabem, Deus Todo-Poderoso podia controlar os dinossauros para virem sobre a terra? Na hora seguinte, eles estariam a 40 milhas de profundidade. You know God could destroy this world with fleas? Vocês sabem que Deus poderia destruir este mundo com pulgas? He could call for fleas
Ele poderia chamar por pulgas. Where do they go when they die? What happens to the housefly? Onde elas vão quando morrem? O que acontece com as moscas caseiras? What happens to the grasshopper? O que acontece com os gafanhotos? Wintertime comes and goes 40 below zero. You go out the next spring, grasshoppers all over everywhere. A época do inverno chega e vai a 40 abaixo de zero e vai embora na próxima primavera, gafanhoto por toda parte, em todo lugar. Where did they come from? De onde é que eles vieram? He's a creator that speaks it into existence. Ele é o Criador que fala a existência. He's God. Ele é Deus. Nature obeys His word. A natureza obedece sua palavra. Where many of our brethren gets excited, Onde muitos de nossos irmãos ficam nervosos. they get impressed that God says do a certain thing, and they say it's thus saith the Lord when it isn't. That's the reason it don't happen. Eles sentem a impressão que Deus disse para fazer uma determinada coisa, e eles dizem assim diz o Senhor quando não é. Esta é a razão pela qual não acontece. But when it's God really telling it, it's got to happen. It's got to be that way. Mas quando realmente é Deus falando a você, acontece. Tem que ser daquela forma. When God speaks it, it has to be. Quando Deus fala, tem que ser. Greater is He that was in Moses than he that was in Egypt. Maior é aquele que estava em Moisés do que o que estava no Egito. Greater is He that was in Moses than anything Pharaoh could do. All of his enchantments. Maior é aquele que estava em Moisés do que qualquer coisa que Faraó pudesse fazer. Todos os seus encantamentos. Greater was He that was in Moses than he that was in the magicians. See? Maior era aquele que estava em Moisés do que o que estava nos mágicos. Vem, Greater was He that was in Moses than all nature. vem. Maior era aquele que estava em Moisés do que toda a natureza. Greater He that was in Daniel was greater than the lions. Maior. Aquele que estava em Daniel era maior do que os leões. He could stop them hungry lions. Ele pôde parar os leões famintos. So anything you can stop anything is greater than what He stopped. Assim você pode parar qualquer coisa. É maior do que ele parou. So the lions rushed out hungry to eat Daniel, and greater was He that was in Daniel than he that was in the lion. Então os leões saíram famintos para comer Daniel, e maior era aquele que estava em Daniel do que o que estava nos leões. Now when the lion was first created, he was a friend of man. Agora, quando o primeiro leão foi criado, ele era amigo do homem. It's the devil that makes him do that. É o diabo que o fez fazer aquilo. That's right. Está correto. In the millennium, the wolf and the lamb shall feed together, and the lion shall eat straw like the bullock, and shall lay down with the bullock. No milênio, o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá palha como boi e deitará com boi. They'll not hurt or destroy in the millennium. Eles não destruirão no milênio. The devil will be gone. O diabo terá ido. It's the devil that makes wild beasts tear and rip and eat and things like that the way they do. É o diabo que faz bestas selvagens rebentar uma corda e comer e coisas assim, da forma que fazem. It's Satan that does that. É o diabo que faz aquilo. But greater was he that was in Daniel than he that was in the lion. See? Porém, maior é aquele que estava em Daniel do que o que estava no leão. Vem, Greater was he in that prophet than he that was in the lion. maior era ele naquele profeta do que o que estava no leão. Greater was he that was in the Hebrew children. Greater was he that was in them than he that was in the fire. Maior era aquele que estava nos filhos hebreus, maior era aquele que estava neles do que o que estava no fogo. For they were thrown into the fire, Pois eles foram lançados dentro do fogo. and he that was in them was with them, and kept the fire from burning them when the furnace was hit 7 times hotter than it ever was hit. He did. E ele estava neles,
estava com eles e impediu o fogo de queimá-los, quando a fornalha estava aquecida 7 vezes mais quente do que jamais fora aquecida. Is that right? Está correto? Greater was he that was with the Hebrew children than he that was in the world. Maior era aquele que estava com os filhos hebreus do que o que estava no mundo. There sat Nebuchadnezzar, or Belteshazzar, Nebuchadnezzar, I believe it was, that had the furnace hit 7 times hotter than it ever was. Ali achava-se Nabucodonosor, ou Beltesazar, Nabucodonosor. Eu creio que era aquele que tinha aquecido a fornalha 7 vezes mais quente do que jamais foi. Inspired by the devil to take these people because they were standing for the Word of God. Inspirado pelo diabo para tomar aquelas pessoas porque elas ocupavam-se da palavra de Deus, And throw them into this furnace 7 times hotter than it ever was, and it couldn't even burn them. e atirá-las nesta fornalha 7 vezes mais quente do que jamais fora, e isto não pôde nem ao menos queimá-los. For greater was he that was with Shadrach, Meshach, and Abednego than he that's in the world. Pois maior era aquele que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego do que o que estava no mundo. Absolutely. Oh my. Absolutamente, oh meu Deus. Greater was he that was in Elijah than the brassy skies was, because he could bring rain out of brassy skies that hadn't rained for 3 years and 6 months. Maior era aquele que estava em Elias do que o que estava nos céus de bronze, porque ele pôde trazer a chuva dos céus de bronze que não havia chovido por 3 anos e 6 meses. Greater is he that was in Elijah than death. Maior era aquele que estava em Elias do que a morte. For when it come time for him to die, God seen that old tired prophet. E quando chegou a hora dele morrer, Deus viu aquele velho e cansado profeta. He'd been rebuking Jezebel and all of her paint and modern things, and he was kind of tired, so he didn't even let him walk home like he did Enoch. He sent a chariot and picked him up and took him up home. Ele tinha estado repreendendo a Jezabel e toda a sua pintura e coisas modernas, e ele estava tão cansado que ele nem deixou que ele andasse para casa como fez Enoque. Ele enviou uma carruagem e pegou e levou para casa. Greater is he that was in Elijah than he that was in Jerusalem, in Judea, and in the mountains. Maior era aquele que estava em Elias do que o que estava em Jerusalém, na Judéia e nas montanhas. Greater was he that was in Elijah than death itself. Maior era aquele que estava em Elias do que a própria morte. Greater is he that was in Elijah than the grave, because he escaped the grave, he escaped death, and he just went up home in a chariot. Maior era aquele que estava em Elias do que o sepulcro, pois ele escapou do sepulcro, escapou da morte, e ele realmente subiu para casa numa carruagem. See, greater was he, and he was in Elijah. Vem, maior era aquele, e ele estava em Elias. You say, oh, well, that was a great man. Vocês dizem, oh, bem, aquele foi um grande homem. Wait a minute. Espera um minuto. The Bible said he was a man that had like passions like you and I. A Bíblia diz que ele era um homem que tinha sentimentos, como você e eu. That's right. Está correto? But when he prayed, he believed he got what he prayed for. Porém, quando ele orava, ele cria que ele tinha aquilo pelo que ele tinha orado. What Jesus said to us, when you pray, believe that you receive what you ask for. It shall be done. O que Jesus nos disse, quando vocês orarem, creiam que vocês receberão o que vocês pedirem, será feito. He prayed earnestly that it wouldn't rain. It didn't rain for 3 years and 6 months. See? Ele orou, sinceramente, que não deveria chover e não choveu por 3 anos e 6 meses. Vem. Greater was he that was in Elijah than nature. Maior era aquele que estava em Elias do que a natureza. Then what about healing the sick? See? Então, e quanto a curar o doente, vem. Greater is he that's in you than the sickness. See? Maior é aquele que está em você do que a doença, vem. Because that's an interruption of interrupting the very laws of God. Sickness is.
porque aquilo é uma interrupção, interrompendo as próprias leis de Deus. É a doença. Well, the greater is He that's in you, that's a healer and creator, than the devil that's interrupted the very program of your life. O maior é aquele que está em nós, que é o curador e criador, do que o diabo que interrompeu o programa real de sua vida. Greater is He that's in you than he that's in the world. See? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vem. Greater was He that was in Elijah. Maior é aquele que estava em Elias. Greater was He in Isaiah than time was, or any of those prophets, because they seen a past the time. See? Maior era aquele em Isaías do que era o tempo, ou qualquer daqueles profetas, porque eles viram o tempo passado. Vem. Greater is He that was in Job than even the skin worms and death and the grave. Because by a vision he saw the coming of the Lord and said, My Redeemer liveth, and at the last day he'll stand up on the earth, and though after my skin worms destroys this body, yet in my flesh I'll see God. Vinda do Senhor, e disse, Meu Redentor vive, e no último dia ele se levantará sobre a terra, e embora os vermes de minha pele hajam destruído este corpo, ainda assim em minha carne eu verei a Deus. Vem. Greater is He that was in Job than death. Maior é aquele que estava em Jó do que a morte. Great, because death tried to take him and he couldn't do it. He couldn't do it because he said, I'll rise up again. And he did. Maior, pois a morte tentou levá-lo e não o pôde fazer. Não o pôde fazer porque ele disse, eu ressuscitarei outra vez. E ele ressuscitou. He did it. Ele o fez. Listen, wish we had time to go further on this, but I'd like to ask the question that I heard remarked the other day about Christ in you. Ouçam, desejaria que tivéssemos tempo para irmos além sobre isso, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu observei outro dia sobre Cristo em você. Now don't lay it rest upon something that you've done. Say, I felt a little shiver. I spoke in tongues. I danced in the Spirit. Agora, não descanse sobre algo que você tenha feito. Diga, eu senti um pequeno tremor. Eu falei em línguas. Eu dancei no Espírito. Nothing against that now. That's all right. See? But don't rest upon that. See? Nada contra isto agora. Isto está certo, vejam. Mas não descanse sobre isto. Vem. Your life's got to be this. This is it. Sua vida tem que ser isto. Isto é Ele. You and this has to become one. See? And then this manifests itself. See? E você e isto tem que ser um. Vem. E então isto manifesta a si mesmo. Vem. Now, what if tonight that you could say with all your heart that the spirit of Shakespeare lived in you? That Shakespeare lived in you. Agora, o que seria se nesta noite você pudesse dizer com todo o seu coração que o espírito de Shakespeare vive em você, que Shakespeare mora em você? You know what you do? Você sabe o que você faria? You do the works of Shakespeare. Faria as obras de Shakespeare. You would create poems and plays and so forth, because Shakespeare was that type of an artist, a great writer, a poem writer. Você criaria poemas e tocaria e assim por diante, porque Shakespeare era aquele tipo de artista, um grande escritor, um escritor de poemas. Now, if Shakespeare lived in you, the works of Shakespeare you would do. Agora, se Shakespeare vivesse em você, você faria as obras de Shakespeare. Is that right? Está correto? Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us at the river, a beautiful river. We'll
I'll gather with the saints at the river